Glória a Deus. Irmão Francisco, né? E é verdade, está na época da gente, está no momento da gente pregar a verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que doa na gente próprio, mas tem que pregar a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está chamando nosso irmão Fábio aqui para trazer uma palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso aqui está funcionando, tá? Isso que acabou a bateria, né? Vou tirar. Vamos orar pelo nosso. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, que em ti, Pai amado, Deus querido, foi escolhido nesta noite para trazer esta palavra. Te peço que o Senhor venha usar ele. E no momento que o teu servo, Pai amado, Deus querido, estiver sendo usado aqui por ti, estenda as tuas mãos, Senhor, para as necessidades do teu filho, para o lar do teu filho, para o trabalho do teu filho. Pai amado, Deus querido, tu sabes do que o teu servo precisa. Usa ele com ousadia, com intrepidez, como tu nunca usaste sobre a face dessa terra, em nome de Jesus. Usa ele não para aquilo que queremos ouvir, mas para aquilo que o Senhor quer falar sobre a tua igreja. Toma a vida dele em tuas mãos, ser com ele, é o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança. Aleluia. E todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando o irmão estava falando sobre a ira permanece, é porque todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se a gente está condenado, a ira já está, quer dizer, ela permanece, né? É necessário que a gente queira essa mudança, que a gente deixe esse Cristo transformar as nossas vidas. Irmãos, hoje eu estava meditando em Mateus capítulo 28, versículo 16. A grande comissão. Ó, se é algo que a igreja precisa acordar para isso. Porque a gente está vendo as coisas acontecerem, as coisas saírem do ritmo. 28, 16. E a igreja parece que está dormindo. A igreja está tomando outros rumos, outros caminhos. A gente vê congregações cheias, porém vazias. Cheias de pessoas e vazias do espírito, da atividade, do verdadeiro valor que o Cristo quer dar. Amém, igreja? Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem, ela é tudo, porque é o que a gente realmente precisa. A gente precisa entender para que Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para ficarmos nas igrejas pregando o Evangelho, discutindo sobre o Evangelho, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e não praticar. Porque em Atos dos Apóstolos,
em Atos no capítulo 1, no versículo 8, Jesus é muito claro, porque Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ele subiu numa nuvem, foi para o Pai, porque ele nos deixou o Espírito Santo, para que a gente pudesse fazer isso, a gente pudesse levar essa mensagem. Ele nos preparou, ele vem nos preparando há muito tempo. Quando a gente aceitou Jesus, a gente foi discipulado, a gente passou a estudar a palavra, a meditar na palavra, a orar, a buscar. Aí precisamos fazer o quê? Colocar isso em prática. Na grande verdade, a prática já começa no primeiro dia. Que a gente já recebe, a gente já tem que começar o quê? Mudança de vida, mudança de atitude. Começar o quê? A ser uma pessoa melhor, a vigiar as nossas fraquezas, para que a gente possa ser dominante sobre elas. Porque a carne impera, mas é necessário que o espírito seja forte para que ele possa combater as vontades da carne, que não é fácil. E como que a gente consegue isso? Com oração, com jejum, com amigos que pregam a mesma coisa. Porque a primeira coisa que eu que venho do mundo preciso acordar é que eu tenho que sair daquelas amizades antigas. Porque se elas fossem boas em termos de edificação, eu estaria lá com elas. Porque não me levaram a lugar nenhum, a não ser, né, para onde o mundo vai. Ou seja, os caminhos tortuosos, diante da palavra do Senhor, é claro, porque o mundo, para o mundo, ele é bom, né? O mundo está certo, está cumprindo o seu papel de mundo. As coisas que estão no mundo, elas estão certas. Quem está no mundo não tem esperança de vida eterna. Aleluia. Que é um dos aspectos mais importantes que Deus coloca no nosso coração, que é a esperança. Porque sem a esperança não tem nada, né? A gente espera aquilo que a gente não vê. A gente não tem, né? Mas a gente tem a certeza porque a gente tem a fé. Então a gente tem que fortalecer essa fé para que essa esperança, ela realmente faça morada em nossos corações. Porque, como a palavra é dita em Romanos, 3 coisas que vão perdurar: a fé, a esperança e o amor. E o amor se traduz em quê? Em você abrir espaço para o teu irmão, independente do que ele faça com você. Porque o teu irmão que está fora da presença, ele não te considera como irmão, mas sim como um adversário, com alguém que quer ser melhor do que ele. E o que eu preciso fazer? Quando a palavra me diz que eu tenho que julgar os outros superiores a mim, eu tenho que, por amor, fazê-lo entender que ele é superior a mim. Não que ele seja melhor do que eu, mas que é necessário que ele seja superior para poder entender isso. Porque o cara, quando alguém tem uma ideia, aí eu tive uma ideia, aí o irmão Francisco, que é meu chefe, eu tive uma ideia boa, aí eu passo a ideia para ele, aí ele já fica preocupado, porque, pô, esse cara está querendo ser melhor do que eu, quando a gente está no mundo, né, dentro do trabalho. Agora, se eu sou um servo do Senhor, eu passo essa ideia para ele como se ela fosse dele, ou seja, dou aquele entendimento para ele, para que ele possa falar assim, pô, vou apresentar, aí ele apresenta. Aí, então ele já vai sentir o quê? Poxa, ele poderia ter, né, batido o pé que aquela ideia foi ele que colocou, mas ele não falou. Quer dizer, eu fiquei guardando ali, ó. Igual um dia desse eu estava conversando com um irmão, aí a gente batendo papo, inclusive era até um pastor, aí eu falei para ele, a gente conversando, eu falei um negócio, aí aquilo que eu conversei com ele, aí ele, na pregação que ele estava fazendo, ele utilizou aquilo para pregar, aí ele me olhou para mim assim, aí eu falei, pô, tranquilo, porque é necessário ter essa cumplicidade,
Não que usou o que eu falei, não, a gente está em prol do reino. Então é uma palavra que veio para mim, e eu passei para ele, e ele deu, vamos dizer assim, botou o fermento e ampliou aquilo. Porque o que vale é isso. Não é aquela coisa, é a minha palavra, a minha pregação, porque eu sou melhor do que o outro. Não, somos todos servos e precisamos entender isso. Porque o que acontece? Quando Jesus manda nos ir, que todos nós somos o quê? Emissários, missionários. Tanto que, como o pastor gosta de dizer, os estudiosos dizem que ele não diz ide, na palavra no original está indo, porque o próprio evangelho é indo. Aí o que acontece? Quando eu vou e levo a palavra para o meu irmão, eu não tenho que ficar preocupado achando que ele vai achar que eu sou melhor do que ele. Não, a gente tem que estar no mesmo barco, porque se você trouxer um pregador famoso, ele não consegue pregar. Ele vai chegar aqui, a idolatria chegou num ponto que as pessoas vão querer. Quem não precisa ouvir aquilo ali, vai cercar-se dele, que ele não vai poder falar com aquele que está no mundo, que está fora. É igual quando a gente ia para show. Aí chega no show, a gente quer conversar com o artista, pegar autógrafo. E o que acontece quando você vê um pregador famoso? Então, o nosso papel é fundamental nesse aspecto. Porque se todo mundo pregar o evangelho com a sua vida, ali na tua vizinhança, porque eu preciso pegar para o meu vizinho, como que eu vou pregar para o meu vizinho? Né? A primeira coisa que ele vai desconfiar da minha fé, desconfiar da minha conversão, o que é normal para o mundo. Né? Aí vão ter que falar sempre assim, tu fazia isso, fazia aquilo, agora você fala o contrário. Aí por isso que eu gosto de dizer sempre assim, nunca fale, quando você for pregar, nunca fale do pecado do outro, fale do amor de Deus. Porque se você falar do pecado, o que vai acontecer? O cara não vai querer aceitar, ele vai querer embater contigo. Porque, tu fazia o mesmo, agora está aí dando uma de santarrão. Aí você, em vez de evangelizar, você piorou a situação. É por isso que a igreja está assim até hoje. Porque a gente vê o quê? É jogar, você vai para o inferno, que é isso, que é aquilo, lê a Bíblia. Meu irmão, ninguém lê sem saber. O cara primeiro precisa ter o quê? Entendimento, querer alguma coisa. E onde ele vai conseguir isso? Ali, sentado. É você que tem que, você que foi ali para evangelizar, é você que tem que ir educando ele. Você que vai fazendo o discipulado dele. Você não tem que deixar para outro, porque é em você que ele vai confiar. Foi você que chegou até ele. Então, é você que é a referência que ele tem. Por isso que a responsabilidade nossa é muito grande. Eu falo, rapaz, eu fico muito preocupado com o que está na minha frente para não tropeçar. Porque uma coisa, graças a Deus, de tudo que Deus me tirou, eu nunca voltei atrás. E eu falo, rapaz, por quê? Porque eu sempre tomei conta disso. E olha que a maioria das coisas que Deus me tirou, eu não era nem servo do Senhor. Mas Ele foi misericordioso comigo, que Ele me tirou de cigarro, me tirou de droga e me tirou da bebida. Aí você fala, às vezes o negócio, mas beber não tem nada a ver, mesmo quando se fala não tem nada a ver, que é pecado. Porque uma coisa é certa, você vai beber, você só tem controle do primeiro copo, o resto você não tem mais controle. Aí aquela coisa, o bêbado sempre tem razão para ele mesmo. Você não vê um bêbado, às vezes a gente vê dois bêbados discutindo, eles não sabem por que estavam discutindo e não vão chegar a lugar nenhum. Então é necessário que o quê? Eu entenda que eu não vou chegar para o cara que não conhece nada de Bíblia e falar só de Bíblia. Eu tenho que falar de amor, eu tenho que ser amigo dele, para ele sentir que ele é importante. Porque é isso que a gente tem que mostrar para os nossos irmãos que estão ainda fora da presença do Senhor, que eles são importantes. E dentro da igreja? Tem um monte dentro da igreja que você precisa exortar. As igrejas não exortam. Está vendo a pessoa agindo de maneira errada? Porque se Deus disse que você tem que amar, você tem que amar. Não é opção, é mandamento.
Tem muitas igrejas que você chega, as pessoas às vezes, não. Aí, você dá paz, a pessoa faz de conta que não ouviu, aí você passa, a pessoa, sabe, não tem empatia. Ou como que você vai viver num lugar dizendo que você está com Cristo se você não tem empatia pelo outro, se você não cativa o outro? Pô, eu estou chegando aqui, eu tenho que ser acolhido. Chegou alguém, eu tenho que acolher, eu tenho que fazer ele se sentir membro. Por quê? Porque aí ele vai ver que, poxa, ele é importante, ele não é só mais um na multidão, porque muitos acontecem, demos oportunidade, a pior frase que eu já ouvi até hoje é, demos oportunidade e não quiseram. Eu falo, meu irmão, que oportunidade que você deu? Você foi lá, pegou um drogado, pagou para ele fazer parte de um projeto, aí ele fica 3 dias lá no lugar, aí tem um encontro com o quê? Com o Espírito Santo. Ele tem um encontro com palavra, então ele vai ver, ele vai se sentir amado, aí ele vem e eu quero isso. A maioria deles querem isso. Aí chega aqui, quando o cara entra na igreja, aí tem aqueles que ficam assim, ó, com dúvida, porque eu não sei que medo que crente tem, eu fico apavorado. O medo que crente tem do cara que vem da macumba, ou vem de não sei o que. O problema dele, rapaz, se ele veio da macumba, ele está entrando aqui, o Espírito Santo não vai deixar ninguém entrar aqui. Aí quando ele entrar aqui, pum, aí ele vai ver, poxa, realmente vale a pena. Porque eu digo sempre assim, eu não falo mal do santo, do Deus de ninguém. Porque cada um sabe o Deus que tem. Eu sei o Deus que eu tenho. O meu Deus é criador de todas as coisas. Porque tem uma coisa incrível que quando você começa, eu já tive a oportunidade de estudar vários deuses, várias doutrinas, participei também de muitas outras. Então aí quando você começa a ver, aí tu fala, caraca, mano, quanta coisa que falta, é algo superficial. Porque as pessoas querem isso, tem pessoas que só querem isso, só quer aquele beabá, aquela coisa, você tem um robô para falar que você é bonito, né? Igual aquela espelho meu. Se o espelho falar que Nito é mais bonito que eu quebro ele. Por quê? Eu quero agradar-me, eu quero ser agradado. Tanto que você vê hoje, tem pessoas pregando doces, né? Chega lá, parece até aquele doces e travessuras, mas só pregam doces. O cara fala tanta coisa bonita, aí às vezes ele fala alguma coisa de Cristo, mas aonde está o arrependimento, aonde está o perdão, aonde está o preciso mudar de vida, preciso ver Cristo no meu irmão, eu preciso ver, sentir as dores do meu irmão, porque eu preciso sentir as tuas dores, senão eu me compadeço. Porque é muito fácil eu estar aqui na minha posição e falar, pô, eu cumpro a minha obrigação, eu vou no culto terça, vou no culto quinta, vou no culto domingo, e ó, não é isso. O culto é toda hora. E você não vai no culto para cultuar, você vai para agir. Você vai, não é para ser cultuado, você vai para cultuar. E você, quando sai dali, você já tem que sair como? Ó, pronto para amar, cheio de amor. Porque é o amor que constrói, é o amor que traz. Porque quando a pessoa vai olhar, a parte mais bonita de tudo é quando você ouve alguém dizer assim, caraca, olha a mudança que teve na vida daquela pessoa. Aí você escuta isso, em vez de você se inchar, aí você fala assim, caramba, agora a minha responsabilidade, o quanto que eu tenho que preservar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, aonde eu vou estar, como eu vou falar, com quem eu vou falar, que maneira que eu vou falar, como que eu vou agir quando me atacarem. Porque se você não treinar o de repente, você é surpreendido, porque o inimigo das nossas almas, ele tem uma estratégia, eu gosto muito de esclarecer bem que eu não gosto desses termos, quando eu falo que Deus tem estratégia, porque estratégia é coisa de inimigo, estratégia é algo para você destruir alguma coisa, e Jesus não destrói nada, tanto que Deus tem plano de salvação, é para edificar.
O inimigo não, ele tem estratégias. Ele fica te observando, ele quer ver o momento que você vai dar uma brecha para ele poder entrar. Agora, quando você está firmado na presença, você fica tranquilo. Porque tem no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. A menina diz para sua senhora assim: tomara meu Senhor estivesse em Samaria, porque o profeta curaria sua lepra. Rapaz, sabe o que é isso? É você não está preocupado que você está sendo escravizado, mas você está cumprindo a tua obrigação de ir, de pregar o evangelho, de levar o amor, de levar a solução. Naquele tempo, qual era a solução? Era o profeta Eliseu. Ele era a solução, tanto que ele foi a solução para Naamã. A gente não sabe o que aconteceu com aquela menina, mas de certo, ela está dormindo com o Senhor. Por quê? Porque ela mesmo estando em cativeiro, que não deve ter sido fácil para ela, como não é para ninguém, ela viu a lepra nele e ela sabia que lepra lá em Israel era algo que jogava as pessoas para fora do arraial. Aí o que ela fala? Tomara, meu Senhor, olha, ela não deixou de respeitar a autoridade de Naamã, aquele que o tirou da sua casa, da sua família, do convívio com a sua mãe, com seu pai. Tomara o meu Senhor estivesse em Samaria, que o profeta o curaria dessa lepra. Aleluia. E o engraçado, por quê? Porque se fosse um outro que não estivesse na presença, ia olhar aquela lepra, quando visse a lepra, me pegou, mas é leproso. Ela não, ela cumpriu aquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça o que é certo, ame, dê a outra face, dê a túnica. Não adianta você lutar. Para que você vai querer túnica? Para que você vai querer encher os ciclos de alimento, se hoje a tua alma for levada? Então faça aquilo que realmente é importante, que é o quê? Ser manso, ser humilde, ser sincero, se corrigir, porque é muito fácil ver o pecado do meu irmão, é muito fácil ver aquela galera que está ali chapada, que está lá, aí eu falo, tá aí a gente fala, tá porque quer, não adianta, meu irmão, não sou eu que determino se adianta ou não, é Cristo, porque eu não tenho força nem para me levantar, agora o Cristo tem força, tem poder, ele faz, ele é o único que pode fazer e faz, aí ele pede o quê? Façam, sabe, não importa o que se foi feito lá atrás, sabe, porque uma frase também que ficou na minha cabeça, em Levítico 6, no versículo, acho que é 13, o fogo do altar queimará constantemente e não se apagará. Rapaz, aí onde que está esse altar hoje em dia? Hoje, depois que Cristo ressuscitou, o altar somos nós, porque o véu do templo foi rasgado, e o Santo dos Santos está dentro do nosso coração. Eu tenho que ter responsabilidade com esse Santo dos Santos aqui. Esse fogo não pode parar de arder, ele tem que arder eternamente. E como é que ele arde? Ele arde com amor, ele arde com a perseverança no amor, em não desistir do outro. Eu não posso desistir do outro. O soldado está caído, pega-o. Pô, mas ele é pesado, arranja vai devagar. Vão se arrastando, mas vão. Nunca deixe de ir. Por quê? Porque o Cristo quer isso. Ele quando olhar para a gente, ele falar assim, servos não inúteis, mas servos bons. Isso aqui é importante. Porque às vezes a gente fica assim,
Cara, que palavra maravilhosa. Eu gosto sempre de dizer assim, às vezes você fala uma palavra e saem umas palavras da minha boca, mas a mensagem que o Espírito Santo bota no teu coração é outra. É de acordo com aquilo que Deus quer. Porque sábado passado nós passamos tipo uma festa, mas uma reunião de evangélicos, uma fogueira, e aí você que vai pregar. Aí que pregar, rapaz, isso aqui não é. Aí papai, a gente cantando música, um jovem que estava afastado da presença do Senhor, aí ele voltou, e o testemunho que ele deu foi tão impactante assim, dentro do meu coração, uma coisa que eu gostei de ouvir, porque ele falou assim, poxa, eu me afastei, fui para o mundo, tocar pagode, canta bem, toca bem, mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aí eu falei, rapaz, e é verdade, ele incomodou, a mãe orou, aí o Espírito Santo foi lá e falou, e aí, cara, tá esperando o quê? Sabe que aí, fruto daí, aí é pé de amora, mas aí só tem jaca, meu irmão. Se tá dando jaca no pé de amora, sai desse jardim. Esse jardim não tem a ver com o que realmente é. Aí ele voltou para a presença, rapaz, aí você vê a alegria. Ele falou assim, eu desfiz meus contratos, pedi desculpa aos meus amigos, mas disse, poxa, eu não posso abandonar o meu Deus. E aí? Aí, quando passar o tempo, vão falar o quê? Poxa, cara, gostei de ver, porque eu ouvi isso de um amigo meu, ele falou assim, cara, Fabão, quando você entrou para a igreja, eu falei, pô, mais um amigo chato que vai vir, vai ficar enchendo o saco da gente, não sei o quê. Aí passou o tempo, a gente sempre... Aí ele falou assim, pô, pensei que tu ia ficar chato e tal. Aí eu falei, irmão, tenta uma coisa, eu me converti para mudar a minha vida. Agora, sempre que oportunidade você me der, eu vou te falar do amor de Deus. Eu não vou te encher a tua cabeça. Porque não adianta você pegar, aluno, ditado. Aí, vou ditar aqui 5 textos e vou passar a prova. Não adianta, não vai gravar nada. Não adianta. É aos poucos. Como é que você toma remédio? Né? É um comprimido de 8 em 8 horas, um comprimido de 12 em 12 horas. Você não pega a cartela toda e toma. E é isso que a igreja vem fazendo há muito tempo. Pega a cartela toda e aí quer que o cara saia curado. Não sai, meu irmão. Vai dar choque anafilático, vai dar um monte de outras coisas, overdose, over tudo, menos conversão. Agora, ama, dá apoio, dá carinho, sustento na palavra. Porque Jesus disse em João, no capítulo 17, e no versículo 17, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. E é só isso. A gente só precisa da palavra, do amor e da vontade. Chegou, teve oportunidade? Fala do amor de Deus. Aqui no passado tinha um problema com fulano. Meu irmão, tu é nova criatura, tu não tem passado. Você é nova criatura em Cristo Jesus e você não tem passado. Aqueles problemas lá do passado não são teus. Já foram. O que você tem que fazer? Pede perdão. Fala, pô, irmão, perdoa pelo passado, pelo que o outro lá fez. Claro que você não vai falar assim para ele, mas você tem que entender que você não tem mais a ver com aquilo ali. Mas o teu irmão não sabe disso. Então, quando você chegar para ele e pedir perdão, pô, me perdoa pelo problema que a gente perdeu tanto tempo na vida por causa de besteira. Aí ele, legal, porque aconteceu uma vez isso comigo, tinha um amigo, a gente ficou de mal, não sabia nem porquê, a gente não se falava. Aí passou, Carlos, filho do Jorge Lentinho, rapaz, passou um tempão, o filho dele cresceu, aí o filho dele acabou virando meu amigo, João, hoje é um homem. Aí, belo dia eu estava lá no Biriba assim, aí eu falei assim, cara, posso conversar contigo? Aí ele, pô, posso? Eu falei, pô, cara, olha só, a gente está de mal um tempão, eu não sei nem porquê. Aí ele falou, pô, Fabão, sabia que eu também estava pensando isso?
a gente está de mal um tempão e a gente não sabe por que mais. Por causa de nada. Coisas, a armadilha que o inimigo bota no teu caminho, porque ele gosta de brincar. Mas quando ele pega um servo do Senhor que escorrega, aí ele maltrata. Por isso que a gente tem que estar sempre firme na oração, na palavra, na comunhão com os irmãos, porque sem comunhão não tem salvação. E esse Cristo, ele precisa que nós precisemos dele. A gente precisa ir pregar o Evangelho para toda criatura, para que eles possam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar o Evangelho na nossa vizinhança, no nosso trabalho, onde quer que seja, a oportunidade, se possível for, a gente usa palavras, mas o mais importante, na nossa vizinhança, no nosso lugar, é você pregar com a mudança da sua vida. Testifica o Evangelho na tua vida, que é a salvação em Cristo Jesus chegará para todos. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas louvemos o Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia.